Olá, muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Peço que se inscreva no YouTube se estiver recebendo essa mensagem pelo WhatsApp ou qualquer outra rede social. E não deixe de compartilhar, por favor. O comentário de hoje está um pouquinho longo, mas peço que, se possível, fique até o final, onde estará a cereja do bolo. Vamos lá. A hora da verdade está chegando. Tem uma data limite para acontecer a definição dos rumos. É até o dia 31 de dezembro e não há como negar. E muita gente está falando coisas ou repassando informações que não têm fundamento algum ou que não são seguras, mesmo vindo de fontes que acertaram no passado. Um exemplo disso é o que tem sido vazado sobre a reunião do atual presidente com o alto comando militar na manhã de quinta-feira. Aquele que tem a cabeça no lugar não deve acreditar em todas as informações que foram repassadas. O presidente realmente promoveu e exonerou alguns oficiais, como de costume, numa pauta de fim de ano. Mas, obviamente, que foram discutidas questões importantes sobre os últimos acontecimentos provenientes do Tribunal Superior Eleitoral. Só que absolutamente nada do que foi discutido vazou para ninguém. E por quê? Porque não seria uma estratégia militar se isso acontecesse. Imagine. Quando se planeja um ataque ou uma invasão, o elemento surpresa é uma premissa dos estrategistas. Não se vaza nem para os espiões mais qualificados do mundo, quanto mais para jornalistas que colocarão levianamente ao vento para qualquer um saber. Não, de maneira alguma. Veja que nem mesmo a CIA americana conseguiu precisar quando os russos iriam invadir a Ucrânia. Apenas sabiam que a invasão ia acontecer porque os russos colocaram mais de 100 mil soldados na fronteira. Isso era óbvio. Nas Malvinas também, ninguém vazou que os ingleses atacariam os argentinos pelos flancos às 2:30 da madrugada. E como os militares brasileiros não são bonequinhos de Forte Apache, a estratégia de atuação em um mundo moderno é agressiva também e bem elaborada. Portanto, não acredite em nenhuma palavra que se ouve a respeito do assunto em termos de desistência e conformidade. Os militares só deixam vazar aquilo que eles querem que seja repassado, apenas isso. O Brasil é tradicionalmente conservador de direita, preza pelos direitos básicos alcançados com muito sacrifício. É religioso e prima pela família. Assim tem sido também a base estrutural das Forças Armadas desde quando foram criadas há 2 séculos pelo patrono Duque de Caxias. Haja vista o que aconteceu em 64. Os militares atenderam uma demanda da sociedade que não queria ser socialista. Nada mudou nos dias de hoje. As Forças Armadas conhecem muito bem os efeitos do comunismo e se fosse para ser diferente, ou seja, para que a nação se transformasse e mudasse de lado, isso já teria acontecido há muito tempo. E por que não aconteceu? Porque o Brasil não pensa como Cuba, Venezuela, Argentina e quantos mais aparecerem. E não vai ser como eles nunca. Não importa quantos simpatizantes de esquerda possam aparecer. Isso não vai acontecer em tempo algum. As manifestações em frente aos quartéis continuam. Às vezes um pouco mais inflamadas, às vezes um pouco menos. Isso é normal no revezamento dos manifestantes. Mas elas não irão parar. E a recompensa daquele que trabalha na resiliência, na resistência, é sagrada e virá. O caminho não será pelo meio jurídico, que se mostrou totalmente esgotado e inerte para a atual questão. Nem adianta subir em palanques com oportunismos e discursos salvadores, como os parlamentares que resolveram acordar agora falando em CPIs. Por que não fizeram isso antes? Tiveram todo o mandato para se manifestar e só agora, onde até em Marte ou planetas mais longínquos se sabe do que está acontecendo no Brasil, eles resolveram dar o ar da graça. Querem palanque, oportunismo para aparecer e passar para a história como os que lutaram pela resistência. Mentira! O que pode dar uma CPI dos deputados se quem decide é o Senado? O máximo que se vai produzir são provas que todo mundo já tem. E daí? A decisão de levar isso adiante é monocrática. Cabe a uma única pessoa, que é o presidente da casa, senador Rodrigo Pacheco, que enfiou o rabo entre as pernas e deu um tremendo pé na bunda do povo que o colocou onde está. Ou seja, os frutos da CPI dos deputados já foram colhidos antes de se formar.
O brasileiro já sabe o que aconteceu e não precisa mais de investigação nenhuma para descobrir o que está claro. Não vai dar em nada, apenas espaço na mídia para parlamentares que demoraram a agir. E, de novo, por que não fizeram isso antes? No Senado, a mesma coisa. Um bando de bundões, com raríssimas exceções, que resolveu criar uma audiência pública. E para quê? Uma audiência pública só é convocada quando se tem dúvidas sobre uma questão e se ouve especialistas para ajudar numa conclusão. Vai se ouvir especialistas para saber o que fazer com o judiciário que está atropelando a Constituição? Oh, faça-me um favor, pare com isso. São mais de 60 pedidos de impeachment parados sobre a mesa do presidente Rodrigo Pacheco. Se alguém tivesse peito de verdade, que o convencesse a colocar em sessão plenária há mais tempo. Tudo agora sem efetividade alguma, são firulas de quem quer apenas aparecer na mídia. Agora vem a cereja do bolo que eu falei. Na questão judiciária, efetivamente, os magistrados da Alta Corte já deixaram claro que não vão arredar o pé e que escolheram o seu lado, como foi dito pelo vice Hamilton Mourão. Mas olha só que curioso. A Lei 9.504 de 97, que trata da norma das eleições, determina no artigo 96, inciso 3º, o procedimento para o processamento de representação apresentada por partido político ou coligação no TSE, combinado com o artigo 51 da Resolução número 23.673 de 2021 do próprio Tribunal. Agora preste atenção que vamos tentar explicar da melhor maneira possível. Para não cumprir essa norma e fugir dos trâmites da representação do PL, possivelmente alguém teria alterado a classe processual referente à representação do PL para a classe processual petição civil, que não foi e que não possui procedimento próprio na esfera judicial. Foi o que resultou na brecha para que o ministro-presidente pudesse indeferir o processo, arbitrando o valor para a causa e condenando a ação em litigância de má-fé. Talvez o ministro não soubesse disso, e seria bom que alguém o alertasse para o que possivelmente aconteceu. Vamos ver se deu para entender. Uma representação possui a classe processual 11.541, e essa do PL teria sido supostamente alterada dentro do próprio tribunal, não se sabe por quem e nem por quê, para petição civil, que possui uma classe processual diferente de número 241. Essa última é utilizada apenas para os casos de ausência de procedimento próprio na esfera judicial. Ora, havendo mesmo essa manobra de alteração da classe processual, se é que houve mesmo, de representação para petição civil, o tribunal teria fugido do procedimento determinado na Lei das Eleições e do artigo 51 da resolução do próprio TSE, que diz o seguinte, preste bem atenção, as entidades fiscalizadoras poderão sim solicitar verificação extraordinária após o pleito, exigindo apenas que sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que a justifiquem. É uma resolução do próprio TSE e foi exatamente o que o Partido Liberal fez. E tem mais uma coisinha. No próprio TSE, há precedente dispondo que o ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral, com base apenas em elementos indiciários, ou seja, indícios, ou prova pouco robusta, não basta por si só para condenação por litigância de má-fé e ou configuração do crime previsto no artigo 25 da Lei Complementar 64 de 1990, tendo em vista a necessária comprovação da intenção de alterar a verdade dos fatos, da deslealdade e do abuso de direito. Isso foi proferido no acórdão de 9 de fevereiro de 2021 na ação de investigação judicial eleitoral número 0601779005 do ministro Luiz Felipe Salomão. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.